Segunda-feira, amigos, sejam bem-vindos a mais um Ataque Rápido, à altura de fazermos aqui contas a um fim de semana, aliás, uma semana que foi bastante caótica, bastante impactante. E, portanto, eu vim de blazer, o Carlos Daniel veio de blazer, o Luís... Para variar. Tinhas dito, sei que o blazer, sei que depois... Foi complicado hoje de manhã, quando eu olhei percebi que não tinha camisas que fizessem muito sentido com blazer, por isso eu queria-vos pedir desculpa, ainda não é desta que alinhamos a 100%. Muito bem, muito bem. É verdade, mas também quando fomos à Liga, vocês dois foram de blazer e eu fui sem blazer. Portanto, exato. Portanto, pronto, estás desculpado desta vez. Carlos, como é que estás? Estás bem? Tudo ótimo, felizmente. Tudo ótimo. Como é que foi esta última semana? Champions, Liga Europa, clássico. E mais umas coisas para fazer na vida. Mais umas coisas para fazer na vida. Mas, coisas menores. Coisas menores, certamente. Exatamente. Não, foi uma semana interessante, claro. Eu acho que a nota, se calhar, mais relevante que devemos colocar, apesar de 2 eliminações e um apuramento, é da capacidade das equipas portuguesas competirem a um nível muito elevado, sobretudo as nossas melhores equipas. Quando se fala da déficit de competitividade do nosso campeonato e da incapacidade das equipas portuguesas depois de desenvolverem competência suficiente para se baterem com as melhores equipas, há provas consecutivas de que isso não é exatamente assim. E eu acho que isso deve ser valorizado. Claro que depois nos levaria para outra discussão. Temos uma mentira de 3, 4 emblemas, agora já com o Sporting de Braga, depois temos uma outra realidade do futebol português, os outros clubes. Isso remete, um dia destes podemos falar disso, para a questão da centralização, dos direitos, enfim, que já aludimos aqui numa conversa há uns meses. Mas sobretudo acho sublinhar isto, um apuramento do Braga, que sendo em circunstâncias felizes, o jogo é obviamente um jogo que corre bem ao Braga, no sentido da felicidade, porque estava praticamente tudo perdido quando sofre um 3-0 que está ligeiramente fora de jogo e depois reverte e acaba por conseguir uma vitória histórica e incrível. Mas quer o Porto, quer o Sporting, a caírem contra adversários da Premier League, em circunstâncias de infelicidade também, há que o dizer. O Porto marcado a eliminatória por 2 lances que não são comuns, embora um de imprudência total do Bednaré, com uma entrada que não faz sentido nenhum, e a outra apenas uma infelicidade grande do Martim Fernandes no jogo do Dragão. O Sporting... Ainda lhe só umas bolas no posto, não é? Sim, tu dizes oportunidades, ou seja, já em prejuízo, claro, mas há 2 lances que marcam claramente certo. numa eliminatória em que o Porto estava melhor que o Nottingham. Claro, há que ser justo também, porque o Nottingham desvalorizou a Liga Europa, está a tentar salvar-se na Premier League, e depois um Sporting que se bateu de igual para igual com o Arsenal, foi eliminado como podia ter sido apurado e teria sido histórico, porque, como todos sabemos, e tem sido repetido desde 2019, que nenhuma equipa fora dos 5 grandes campeonatos vai a uma meia-final dos campeões, e isso tem acontecido muito raramente. Também nunca isso tem acontecido muito raramente, e o Sporting, além de mais, nunca o tinha conseguido na história. Olha, apesar destas semanas europeias, depois eu queria também tocar mais a fundo no Braga, porque acho que o que o Braga está a fazer merece aqui uma discussão diferente, mas naturalmente ontem tivemos, se calhar no fundo, a decisão do campeonato, as dúvidas que ainda havia, nomeadamente na questão do título, acho que ficaram um bocadinho dissipadas ontem. Obviamente agora criámos as dúvidas para o segundo lugar e vamos ter uma luta muito interessante até a final. Benfica vai ganhar Alvalade. Antes de olharmos para o jogo especificamente, olhamos para um Sporting que não consegue neste campeonato ganhar a nenhum dos rivais. Não o consegue em casa, não o consegue fora, consegue apenas para a Taça de Portugal, e vamos ver como é que vai ser agora esta segunda mão no Dragão. E a pergunta aqui é, Rui Borges aqui há uns tempos disse que se eu não ganhar nenhum dos clássicos, mas ganhar todos os outros jogos, sou campeão. Isto ainda é verdade em Portugal? Pois, se ele se estivesse a referir só aos jogos contra Porto e Benfica, talvez ainda pudesse estar na luta. Considero eu que já não está, embora a matemática ainda o permite dizer, mas realisticamente não me parece. Agora, se alargamos a Braga, eu acho que aqui Braga tem mostrado competitividade suficiente. Eu nem me estava a lembrar do Braga. É que o Sporting também não ganhou a Braga. É isso, nem me estava a lembrar disso. É verdade, o Sporting faz 4 pontos em 18 possíveis contra Porto, Benfica e Braga. É muito pouco. E explica muito, enquanto que olhamos para o Benfica e o facto de ter perdido pontos completamente desnecessários, sobretudo os pontos em casa, nem tanto Casa Pia e Tondela, mas mais os de casa, Rio Ave, Santa Clara... E Casa Pia em casa. E Casa Pia também. No caso do Sporting, o Sporting parece-me que é até a equipa mais competente, não só a ganhar, mas a saber ganhar com relativa tranquilidade esses jogos. Só que depois chega aos jogos grandes e tem apagões constantes, e enfim, ainda pode ter sucesso na Taça de Portugal frente ao Futebol Clube do Porto, e está bem posicionado para isso, mas vejo um Sporting a continuar a ter este déficit grande,
O Rui Borges alude bem à competência que a equipa vai conseguindo em termos de competições europeias, ou seja, em termos de Champions. Foi um Sporting que, com exceção do jogo com o Arsenal, ganhou todos os jogos em casa, inclusive é o PSG, mas o que se sente, e já de uma forma reiterada, é um Sporting que não consegue ser efetivamente superior nos jogos contra adversários diretos a nível nacional, e já não me parece que seja uma pequena amostra. Portanto, há aqui algo importante para corrigir num futuro, que eu acredito que seja com o Rui Borges, obviamente. Há essa questão. O Sporting chega a esta fase, a época ainda não terminou, ainda pode haver a conquista da Taça de Portugal, ainda pode haver, e o Sporting tem vantagem nisso, o assegurar do segundo lugar, que é muito importante, quer para a Liga dos Campeões, quer até para o próprio Mundial de Clubes daqui a 3 anos. Mas chegamos a esta fase e o Sporting praticamente, portanto, foi competitivo, conseguiu estar nas várias frentes, como estávamos aqui a falar, mas chega a esta fase com o risco de não conseguir ganhar nada, e mais do que isso, com a equipa, parece-me que é o grande sinal deste derby, com a equipa, para mim tem uma expressão esfrangalhada em termos físicos, muito pelos arames, jogadores que, por esta sequência constante de jogos, se apresentou aqui com um nível já bastante abaixo. Falo de Suárez, se calhar é o caso mais evidente, mas há outros. Sim, Carlos, eu senti isso, né? A partir dos 55, 60 minutos, o jogo partiu muito, e não foi por vontade do Benfica, foi porque o Sporting realmente, a recuperação já não era igual. E quando ia dizer Jorge Jesus, e quando o José Mourinho vai ao banco e mete 3 jogadores para ainda partir mais o jogo, o Sporting acabou por ser batido num desses momentos. Sim, antes de ir ao jogo de ontem, eu acho que a época do Sporting é uma época globalmente positiva, mas claro pode acabar com um amargo incrível, sobretudo se não correr bem a eliminatória a segunda mão da meia-final da Taça com o Porto. O que me parece é que cada clássico, pegando na questão inicial, tem uma história diferente. Não é? O clássico prematuro com o Porto em Alvalade, o Sporting até está bem no jogo, e o Porto de repente faz 2 golos. O clássico na Luz é um jogo em que o Sporting entra muito bem, domina a primeira meia hora claramente, sofre um golo contra a corrente, e a partir dali a equipa instabiliza-se e sente o próprio ambiente. Os jogos com o Braga são 2 jogos em que sofre golos nos últimos instantes. 2 penaltis. 2 penaltis nos últimos minutos. Este jogo com o Benfica é um jogo claramente em que a questão física, vocês já tocaram nisso, é impossível ver aquele jogo e não perceber na segunda parte que há ali um déficit de poder. O Sporting quer e já não consegue. E mesmo assim ainda vai ao empate, porque me parece que Mourinho atrasa as substituições, não age, reage, e podia ter corrido mal. Aliás, hoje podíamos estar a falar de outro jogo se o Nel, em vez de estar uns centímetros para lá, estava uns centímetros para trás. Provavelmente o Sporting tinha ganho aquele jogo. E o futebol é isto, é o que é extraordinário, é que de repente não entra no baliza, entra noutra e vale, e é outra história que vamos contar da estratégia, de quem é que teve razão no fim, mas parece-me claramente que o Sporting, sendo uma equipa que não foi sempre dominadora nos grandes jogos, teve momentos bons, mas não foi uma equipa constante nesses jogos. É uma equipa que claramente nos jogos onde é superior mostrou uma variedade de soluções coletivas e individuais que as outras equipas não mostraram. Do ponto de vista ofensivo, foi a equipa mais interessante em grande parte do campeonato, só que isso não chega quando se falha de facto nos principais jogos, e claramente deixa no ar aqui uma questão que é da gestão. E se calhar vamos seguir falar do Porto, que é inversamente a isto, ou seja, Farioli muito obcecado com a questão da gestão, Rui Borges claramente, em alguns momentos, também vai-lhe à verdade a não ter a felicidade com as lesões, e a Onidis é um jogador que hoje podia ter dado muito jeito, o Luís Guilherme estava bem e falha, o Kenda está 4 meses fora, portanto, há jogadores que, até pela sua versatilidade, podiam ter dado ali outras soluções que não houve, mas não há dúvida que houve uma insistência em alguns elementos, o Suárez, o Trincão, e que hoje são jogadores que aparentam um desgaste evidente, a que se soma, se quisermos, uma recuperação de lesão do Pedro Gonçalves, que nunca devolveu o Pedro Gonçalves à sua melhor condição, e portanto a equipa neste momento sente tudo isto. Sim, ontem notou-se muito recuperações, e falaste da questão do José Mourinho ter atrasado as substituições, poderia realmente ter corrido mal, mas quando elas fazem, então ainda agudiza mais. Sem dúvida. Parece-me que há ali um momento em que se percebe que o Benfica está a deixar de ter capacidade de ter bola. Logo depois das duas o Benfica, aliás, Sporting, não vai para este jogo para ter bola. O Benfica vai para este jogo para pressionar. Mesmo a colocação do Ivanovic, do Barreiro naquela posição, é essencialmente a pensar num momento defensivo eficaz, e foi eficaz, vale a verdade. O Benfica manieta bem, sobretudo a entrada de bola nos espaços interiores,
primeiro com o Barreiro a cair muito bem ali na zona dos médios centro do Sport, e depois com uma ação incrível do Auschwitz, que ao mesmo tempo comanda a orquestra dele, seca a entrada da bola no trincão quase em todos os momentos do jogo, e aquilo que dinamita normalmente os adversários por dentro não aconteceu. O Sporting não conseguiu, em grande parte por essa ação do Frederic Auschwitz. Mas claramente vimos um Sporting que melhora com as substituições. Até me parece que o Rui Borges, aquela troca dos defesas é um bocadinho atípica, mas o Vadjanidis dá mais projeção ofensiva do que o Fresneda, e claramente o Zeno de Baste deu outra qualidade de saída da bola, e o Benfica estava a ser eficaz na pressão quando havia só um central que constrói bem. Quando passou a haver dois, o Benfica começou a ter mais dificuldades, e também porque a dimensão, obviamente, a disponibilidade física dos jogadores já não é a mesma, designadamente Ivanovic não tem assim tantos minutos nas pernas. Sentiu. E portanto o Benfica começa a recuar um pouco, e eu acho que nesse momento jogadores que permitissem ter mais bola, desde logo Pavlidis, por exemplo, teriam sido úteis para que não houvesse ali o gol do empate. É claro que depois do gol do empate Mourinho reage bem, o Sporting força dentro do que conseguiu, e podia ter caído para qualquer dos lados. Foi um derby interessante, e que de facto foi aberto, e qualquer das equipas podia ter ganho. Luís, Mourinho monta a sua estratégia para fechar o jogo do Sporting, o jogo interior do Sporting, aquelas tabelinhas, aquele jogo curto ali, naquela entrelinhas, digamos assim, que não é novo. Vários treinadores tentam isto, nem sempre com sucesso, mas sempre que os treinadores conseguem montar isto, o Sporting tem dificuldades em encontrar o plano B. E não sei se sentiste isto também neste jogo. Sim, e eu já nem considero que é um plano B, é um plano ao mesmo nível desse, que é a solução Catamo. O Sporting canaliza muito a bola no Catamo, que é um jogador que tem aquela explosividade, aquela ação. Portanto, é um jogador já falámos aqui, de vai-vem constante, e que ajuda no processo defensivo, ajuda a montar a linha de 5, mas depois tem sempre pulmão para chegar lá à frente, para criar. Aliás, ele quase marca o primeiro golo, que há um desvio no Orsens, aquela bola que pinga na trave. Que o guarda parece que o Turbin tem uma abordagem deficiente. Mas o Sporting parece-me que se quase só canaliza para aí a possível solução. Também me parece, deixa-me só meter aqui, o rendimento abaixo do normal do Pote também dificulta, por exemplo, que Maxi Araújo, que também é uma arma ofensiva, sendo um jogador altissimamente competitivo, permita voar com duas asas mais vezes. Não é? É verdade que depois há quase uma dependência do Catamo também, porque do lado esquerdo, obviamente o Maxi fez uma época fantástica, continuou muito bem a época toda, mas faltou-lhe ali se calhar aquele ponto de apoio para ele, em alguns momentos, partindo muito de trás, ter tempo para chegar, e para chegar com mais qualidade. E aí o Sporting conseguia ser, no meu entendimento, quando alarga dos dois lados, é de facto a equipa mais rica de soluções, consegue entrar por dentro, entrar por fora. Quando aquele corredor esquerdo não funcionou tão bem, seja por falta de rendimento, por um menor rendimento do Pote em relação ao que pode dar, seja por falta de adaptação, que já temos falado aqui, dos outros jogadores ao corredor esquerdo, seja o Petrincão, seja o Luís Guilherme, o próprio que anda quando jogam menos bem do lado esquerdo que do lado direito, o Sporting teve mais dificuldade em variar essas soluções. Agora, apesar de tudo, foi uma equipa que na maior parte dos jogos, estaremos de acordo, conseguiu encontrar caminhos para a baliza. O Sporting é uma equipa que faz sempre golos. Aliás, ontem estava outra vez será que o Sporting vai voltar a marcar golo? Voltou a marcar um golo, num cruzamento largo, mas voltou. Portanto, o Sporting é a equipa que mais consegue criar, no sentido acabado do termo. Nem sempre finalizar, mas isso ninguém consegue sempre. Claro Mas concordo que mais, às vezes, parece voar mais baixinho do lado esquerdo. Sim, é verdade. Aliás, o Pote, tu vês o lance da bola ao poste do Pote e notas, está ali muita coisa, não é? Mas depois garantidamente ele está a colher os frutos negativos destas duas épocas em que tem aqui duas paragens consideráveis. Portanto, fisicamente ainda não se encontrou, e acredito que ainda vai demorar algum tempo. Nós falávamos aqui a semana passada, o Pote, eu diria que tem sempre lugar no Sporting, mas efetivamente está um degrau abaixo em termos de disponibilidade e de potenciar os colegas do que já nos habitua. Ele próprio, não é? E é ele próprio, sim. Aquele lance da bola ao poste, está ali o Pote, não é? O problema é que lance parece curto, muito menos. Capacidade de remate, surpresa. Já não consegue, muitas vezes, aquela bola colada ao pé ali em progressão, que passa ali por um ou dois, nem percebes muito bem como é que ele fez. Vamos ver. E com o Arsenal notaste isso também. Muito. Nos momentos em que o Sporting podia sair,
a coisa não carburou como curiosamente, E até a normal. finalização, os momentos de Sim, decisão. tem aquela bola na barra, se ele tem um bocadinho mais de calma física, digamos assim, o Trincão está sozinho ao lado. Não é? Sim. Há uma entrega, é uma dessas bolas que a defesa do Arsenal cede e depois não há aquele aproveitamento que era normal. Sim, que ele servia ali de Gonçalves. bandeja para o Trincão. A brincar, o Trincão, o Pedro Gonçalves vai terminar a época quase com 40 jogos. Ou seja, não é como no ano passado, onde realmente faz, eu não sei quantos jogos é que são, mas tem ali aquele interregno muito grande. Ele este ano, mesmo assim, Sim. vai terminar a época na casa dos 40 jogos, mais coisa, menos coisa. E não estamos aqui a responsabilizar o Pedro Não, Gonçalves não. por Sim, coisa de nenhuma, todo, convém foi dizer de que todo. já nos assumimos aqui todos como fãs do jogador, é um jogador com muita qualidade. Agora, objetivamente, com um pote ao melhor nível, e eu acredito que o Sporting, quer na Europa, quer no campeonato, podia neste momento estar a celebrar mais. Ivanovic foi titular. Certamente que está a ser muito associado ao mau momento que o Pavlidis vem enfrentando desde fevereiro, não é? Mais ou menos, acho que há aquele dado. Sim. Marcou um golo apenas desde essa altura, falha o penalti. O Carlos Carlos já ao Vitória, salvo erro. o Carlos já nos falou aqui da ideia de que Ivanovic, para o momento defensivo, ajuda bastante, com Barreiro, portanto, um trabalho importante, mas foi só isto ou foi também uma mensagem para Pavlidis de que não é intocável e que o mau momento afeta toda a gente? Não, Foi só uma decisão estratégica? Foi mais a questão estratégica e da oportunidade, outro jogador, dizendo, também conto contigo, quer dizer, no fundo, e se o jogo pede isto, eu creio que, obviamente, há as duas dimensões no jogo de Ivanovic, que era essa questão da capacidade de pressionar, mas Pavlidis também é um jogador que trabalha muito, quer ser um jogador depois que ataca mais os espaços, aquelas diagonais longas, do que propriamente um jogador que baixa para apoiar e para ligar. Aliás, Mourinho diz isso na conferência de imprensa, que quando mete Pavlidis tinha dois extremos para acelerarem, portanto Pavlidis ligava para depois Rafa e Lukebakio poderem acelerar. Antes disso quis um avançado que ele próprio pudesse atacar espaço. Agora nós sabemos, ele não é um jogador lúcido, não é? Com a bola não é um jogador que tome as melhores decisões. O Ivanovic não é sequer tecnicamente muito burilado e portanto é um jogador que é mesmo para isso. Virar-se para a baliza contrária, atacar espaços. Mas parece-me indiscutivelmente que neste jogo foi pensado, sobretudo, por aquela capacidade de pressionar no primeiro momento. Barreiro também, porque é um jogador muito inteligente. Barreiro é aquele jogador que é muito melhor do pescoço para cima do que do pescoço para baixo. Portanto, é um jogador que entende o jogo. Eu confesso que eu demorei a ser conquistado, porque a conquista mais fácil do Barreiro, e não acho que seja um jogador para ser titular do Benfica, por regra, ou de um clube grande, qualquer que seja em Portugal, mas é um jogador que cabe perfeitamente num plantel. E dizia, demorei a ser conquistado porque a questão da disponibilidade física é uma coisa que não me motiva à partida para adorar um jogador. Portanto, só isso é curto. E o entender o jogo é algo que eu valorizo por regra mais, ou seja, eu quero um jogador disponível fisicamente, mas cuja transpiração não sirva apenas para recuperar uma bola e perdê-la a seguir. E nesse sentido, Barreiro é um jogador que tem mostrado com o tempo que entende o jogo, ele entende as várias posições, ele quando joga a médio centro sabe o que tem de fazer, ele quando joga nesta posição mais ofensiva, ele sabe o que é que tem que fazer. É claro que ele é um médio ofensivo pensado para defender, portanto, estamos a falar de uma realidade muito particular, mas ele sabe onde é que tem que estar, onde é que tem que secar a linha de passe, onde é que ele tem que pressionar. E, portanto, é um jogador útil num plantel. Não será um titular indiscutível numa equipa que queira brilhar na Europa e ser campeã nacional por regra, mas é um jogador útil e que claramente se percebe que num jogo destes acrescenta, lá está, no plano defensivo. Não tenho dúvida, Mourinho pensou neste jogo a partir do plano defensivo, também sabendo que tinha no banco jogadores que em algum momento, tal como aconteceu, podiam mudar o cariz. E é engraçado, obviamente nós não sabemos, mas eu diria que o José Mourinho há de adorar um jogador como o Barreiro, porque lhe permite isto, não é? Nestes jogos tão difíceis, onde ele tem Rafa e Sudakov, onde o Benfica precisa de ganhar, ele colocar Barreiro neste prisma de defender para depois atacar, parece-me notório que enquanto Mourinho estiver no Benfica, Barreiro vai ter sempre um lugar, não é no 11 sempre, como diz o Carlos, claro. Se jogar com um Aves em casa não vai jogar com o Barreiro naquela posição, mas é o jogador que vai ter sempre lugar no plantel do Benfica. Sim, sobretudo em jogos grandes. Eu acho que isso também explica um bocadinho a capacidade que o Benfica tem nestes jogos grandes. Parece-me que o Benfica de José Mourinho, os resultados mostram isso. Aliás, José Mourinho ontem desafiou a que se olhasse para os números dessa maneira, do facto de o Benfica não ter perdido esses confrontos diretos. Mas até ontem também não tinha ganho. José Mourinho também é o rei dos números. Até ontem também não tinha ganho. É o rei dos números. É o rei da interpretação dos números. Efetivamente perdeu, foi na Taça de Portugal contra o Porto. Se calhar num dos melhores jogos que o Benfica fez, até do ponto de vista de se superiorizar perante o adversário. Mas eu acho que
explica-se um bocadinho isto, ou seja, nestes jogos muito equilibrados, há pouco estamos a falar da incapacidade do Sporting de ganhar estes jogos, mas este lado físico que as equipas tentam sempre, quase de forma prioritária, ganhar o meio-campo, beneficia um jogador como o Leandro Barreiro, obviamente que depois, em jogos mais fechados, contra equipas mais recuadas e em que o Benfica tem naturais dificuldades, já não faz sentido, a meu ver, como o 10, não faz sentido, poderá fazer sentido ao lado de um jogador como o Orsnes. Mas eu ainda queria recuperar aqui a questão do Ivanovic e do Pavlidis. Tu há pouco falaste de se seria uma mensagem para o Pavlidis. E eu concordo muito com o Carlos, era um dos soundbites que eu queria trazer. O Carlos matou-me ao fim de 7 minutos, que era a questão de... Ele perguntou, hein? Não, é verdade. Não, tu foste logo lá. Não me deste a questão indicação. do agir e do reagir por parte do José Mourinho em relação às substituições. Eu também acho que José Mourinho não foi... José Mourinho foi no fim foi feliz, obviamente, ganhou o jogo, mas eu não acho que ele tenha estado propriamente bem nos timings das substituições, e percebia-se, sobretudo a partir do momento em que o Sporting... O Benfica entra bem na segunda parte, mas o Sporting pouco depois tem a bola ao poste, e nas duas substituições, ali à volta dos 60 minutos, o Sporting ganha a superioridade total do jogo, instala-se no meio campo contrário, e já se notava que o Benfica precisava de mexer. Curiosamente, o José Mourinho fala na conferência de imprensa que diz que o que estava a pensar era colocar o Bá e dar maior liberdade ao Dedić para ele aproveitar o flanco e fechar como quinto homem. E, portanto, estava aqui a haver uma passividade por parte do José Mourinho que eu diria que lhe poderia perfeitamente ter corrido mal. Correu-lhe mal antes de fazer essa substituição e ele depois reagiu ao 1-1. E aí, ok, o 1-1 não servia para ninguém e, portanto, ele esteve bem, mas no fundo aquelas eram substituições básicas e, sobretudo, o Pavlidis eu acho que teria feito falta mais cedo. Mas o que eu queria referir em relação a Pavlidis é: eu não consigo entender o que é que mudou em relação a Pavlidis e, sobretudo, em relação a Ivanovic. Porque, numa altura de grande sobrecarga do Benfica, e, obviamente, o Ivanovic não é um jogador semelhante a Pavlidis, mas há em determinadas circunstâncias, em determinados jogos, e com a sobrecarga que o Benfica teve em boa parte da época, sobretudo em janeiro, fevereiro, Real Madrid, aquele eclipse que houve em relação a Ivanovic, em que todos já estaríamos a pensar, ok, o Ivanovic foi arriscado por José Mourinho, o Ivanovic se calhar não sai porque já jogou por 2 clubes este ano. O que é que mudou para agora Ivanovic? Como a determinada altura da primeira volta foi titular de repente contra o Nápoles. Ok, tem a ver com estratégia, mas se tu não contas com um jogador, não o colocas a titular. E neste caso eu acho que José Mourinho conta com o jogador. Demonstra que conta com o jogador. Eu pergunto, porque é que Ivanovic não foi utilizado, por exemplo, a meio dos 2 jogos consecutivos europeus que o Benfica teve? Porque eu fui ver, e entre a derrota em Turim e o jogo determinante contra o Real Madrid, que o Benfica depois até acaba por ganhar, o Benfica recebe o Estrela da Amadora. Quem joga é Pavlidis e faz 80 minutos. Ivanovic não sai do banco. Entrou o Anísio, não foi? Exato. Depois, a meio do play-off, o Benfica perde em casa contra o Real Madrid, recebe o Aves e o Ivanovic faz 10 minutos no fim, o Pavlidis joga 80 minutos. E eu penso, ok, se calhar uma parte da explicação para a quebra do Pavlidis, não acho que seja a única, acho que também o casamento com o Rafa foi difícil para Pavlidis, mas acima de tudo esta gestão se calhar faz com que haja um Pavlidis completamente desgastado nesta altura. E nós até podemos fazer quase um paralelismo com o Luís Soares. O facto de eles terem andado com muita sobrecarga, são 2 jogadores que eu acho que são bastante bons para o nível que nós temos, mas esta sobrecarga agora está-se a refletir. O Luís Soares foi por necessidade, porque não havia Ioannidis e ele se calhar teve que jogar mais do que Rui Borges imaginaria. O Pavlidis, ou há alguma coisa aqui mal explicada em relação a Ivanovic, ou então não consigo bem entender que gestão é que José Mourinho quis fazer com o Ivanovic, que agora, depois do golo miraculoso em Arouca, que era outro jogo que o Benfica esteve quase a não ganhar, de repente passa a contar e de repente aparece a titular num jogo contra o Sporting. Enfim,
Fico aqui um bocadinho por Mourinho, olhando para a carreira dele, questão. tem muito isto, não é? Às vezes os jogadores desaparecem e depois aparecem e nunca sabemos muito bem ao certo o que é que acontece. Procura o não é? golpe de asa, não é? O Mourinho gosta dessas Procura o coisas. golpe de asa Mas esta questão é relevante, não é? O que é que mudou? Mas eu acho que a questão que tu tens de colocar neste enquadramento do que o Luís dizia tem muito a ver com o perfil de jogador que tu escolhes para a posição quando fazes um plantel. Quem escolhe Ivanovic tem que pensar em Ivanovic como complementar a Pavlidis e não como alternativa a Pavlidis. E este é que é o problema de partida, ou seja, tu tens um ponta de lança de um perfil que se meteres outro vais ter que jogar de uma maneira completamente diferente, porque um não te dá os tais movimentos de apoio, dá-te movimentos à profundidade, o outro é mais completo a ligar, um não liga por natureza e, portanto, se calhar por isso é que os plantéis têm 3 pontas de lança pelo menos, para teres 2 que têm a ver mais com o teu jogar, aquilo que tu queres jogar, e teres um que depois está alguma coisa diferente. Pode ser um Pinheiro, para usar uma expressão recorrente do futebol, não é? Pode ser um jogador mais explosivo, mais rápido para o contra-ataque. Podes ter, de facto, um perfil alternativo ao que tens como primeira opção. Não pode ser muito contrastante, porque quando é muito contrastante, e agora independentemente de, num momento ou noutro, poder ter jogado, e eu concordo, quando é muito contrastante é mais difícil fazer essa gestão. Ou seja, quando nós falamos e elogiamos muito a gestão do Porto, por exemplo, é evidente, pegando aqui no exemplo óbvio, que Fofana te veio dar uma capacidade de teres uma rotação entre 3 homens de perfil idêntico. O Froholt, o Gabriel e o Fofana são todos diferentes, mas são jogadores que te vão dar alguma coisa semelhante do ponto de vista da disponibilidade física, da capacidade de se inserirem em zonas de ataque para finalizar, e a verdade é que o Porto não tinha esse terceiro jogador. E passou a ter. Se tiveres um jogador muito contrastante, e aqui, apesar das críticas que podemos fazer à subutilização do Mora, é evidente que o Mora é muito contrastante, é mais difícil em alguns jogos fazeres a tal rotação dos jogadores. E, portanto, parece-me que tens um problema de definição de plantel a priori. Para que é que eu quero Ivanovic? Aliás, se vocês se lembrarem, é curioso, nos primeiros jogos da época, ainda com Bruno Lage, Ivanovic surgia nas costas de Pavlidis, o que sempre pareceu uma coisa contra a natura. A estreia dele é ao lado alguém de baixar para ligar, é um jogador que tem qualidade para ligar, era Pavlidis, e aquilo estava ao contrário. Mas aí eu ainda conseguia perceber, não é? Consegui perceber, achei que estava invertido, que estava trocado, mas que houve ali um pensamento de dizer, em alguns momentos eu vou jogar com 2. Claro que Mourinho herdou isto, Mourinho não tem responsabilidade nisto, herdou 2 pontas de lança que são muito diferentes um do outro, e portanto a questão é mais de política desportiva, que acaba depois por complicar, claro. E apenas num jogo em que a estratégia conta mais, e em Portugal os jogos em que a estratégia conta mais são os grandes, é que às vezes o treinador vai à procura de outro caminho. Se olharmos, por exemplo, para o Futebol Clube do Porto, e depois vamos falar disso, mas é engraçado que o Porto realmente tem exatamente isto que o Carlos está a dizer, ou seja, preparando a época com De Jong, Samu e o Denis Gul, é exatamente isto, 2 semelhantes e um diferenciado. Pois, obviamente tiveram o azar de 2 se lesionarem, mas o princípio estava lá, não é? Certo. O princípio de ter 2 jogadores mais ou menos semelhantes, Samu e o Luke, e depois ter um Denis Gul que dá outro tipo de situações. Se quiseres, o próprio Sporting, o Ioannidis não é um contraste, é um jogador que poderia em alguns momentos jogar como jogou com o Soares, mas que também era uma alternativa ao Sporting Soares. Só não tem é o terceiro, não é? Não tem, acabou por aparecer o miúdo Nel, que me parece que é um jogador que vale a pena prestar atenção, tem mostrado coisas bem interessantes. Não tem o terceiro, mas o Sporting também tem muitos jogadores para jogar na órbita do ponta de lança. Depois também percebe que um terceiro jogador de um nível alto ia ter muita dificuldade em ter minutos, e portanto parece-me que ali a opção é relativamente coerente. Agora o Porto sublinha a questão da coerência. Eu acho, falamos disso na última vez que eu estive cá, e acho que é recorrente, mas é óbvio que foi uma das questões essenciais para esta época ir terminar, como também previmos na altura com o Porto a ganhar o campeonato, que é de facto um plantel feito com coerência. A própria escolha dos jogadores, se quiseres, o Tiago Silva, na sua veterania, mas ainda com a qualidade que tem sido óbvia, é um jogador que vem muito na linha do Bednarek, ou seja, um jogador que não é rápido, mas que é um líder em campo e é um líder pela personalidade, e que vem acrescentar uma terceira solução, ou uma dupla que estava muito forte, mas em que tu percebias que se fosse preciso outro central, o Neueno estava lesionado, o Perpich ainda é um menino que ia ter dificuldade em jogar, faltava ali o jogador. O Rosário é sempre uma adaptação. Há um jogador que vem para ali para dizer vamos rodar, e quando rodarmos está aqui este que entra e faz. Não é preciso explicar-lhe que ele entende logo tudo. Sim, nisso da coerência e da gestão, acho que o Futebol do Porto este ano deu um exemplo. Falhou o Mofi, porque me parece que é um jogador que não recuperou a condição. Neste momento há ali um problema que me parece. Sim, mas também não quero ir mais além disto, porque eu não sei, mas eu não vejo o jogador que conhecia há 4 ou 5 anos. Vejo outro jogador. De todo. Engraçado porque ele tem. Eu lembro-me do jogo que ele faz contra o Stuttgart, onde ele até tem ali 2 ou 3 lances tecnicamente e de explosão que tu até dizes: olha,
Só que depois, nós estávamos a ver que o jogo não foi Renato, e aos 20 minutos ela estava com a mão nas ancas, já não aguentava mais. Portanto, é engraçado porque... Mas também só veio por necessidade, não é? Foi uma daquelas oportunidades de oportunidade barra necessidade. Mas o Fofana também veio por necessidade, mas o rendimento é inacreditavelmente diferente. Olha, deixa-me só terminar aqui com o clássico, com esta situação, que é, portanto, o Benfica tem a época que tem agora um objetivo real, que é o segundo lugar, não vai apagar a época que teve, e nós não temos tido aqui o Carlos nos últimos tempos, portanto não sabemos qual é a opinião dele. Carlos, o que é que esta vitória dá a José Mourinho no Benfica, não é? Isto, o que é que... É amargo, porque no fundo é o Benfica a impor-se no último objetivo que tem, mas também não depende de si. Portanto, o que é que isto vai dar ao Benfica? Vai criar ainda mais confusão? Quer dizer, uma vitória, e a Rui Borges. Uma vitória nunca... Assim, eu acho que o Sporting é que pode ter aqui um final de época relativamente traumático. Como disse há pouco, vai depender muito da eliminatória da Taça. Uma eliminação na próxima quarta-feira, já faltam 2 dias, pode colocar um final de época de facto negro, numa época em que o Sporting chegou a sonhar com algo absolutamente estratosférico, que era, por exemplo, estar numa meia-final, ou quem sabe, numa final da Champions. E de facto, e para a qualidade do futebol produzido, pode ser pecúlio curto, mas já vimos outras equipas assim. Lembro-me do Bayern de Munique que perdeu tudo, lembro-me do Benfica de Jorge Jesus, Sporting do José Peseiro, o Sporting de Peseiro em 2004, enfim, tivemos de 2004, 2005. E portanto a história tem momentos desses traumáticos, mas que muitas vezes se revertem. O Bayern reverteu, o Benfica reverteu nesses anos em que perdeu tudo, exatamente assim ganhou tudo. Mas tem esse problema. Agora, em relação ao Mourinho, parece-me que uma vitória fortalece sempre o treinador. Portanto, é a primeira vitória num clássico, mas é um clássico sempre marcante, em Alvalade. Tinha de ter mais informações que eu não tenho sobre como é que está a relação de Rui Costa com José Mourinho. Eu acho que esse é um fator decisivo. Rui Costa quer mesmo Mourinho para treinador do Benfica na próxima época. E Mourinho quer mesmo o Benfica? Parece-me que Mourinho, a menos que lhe surja uma alternativa, hoje volta a falar sobre o Real Madrid. Claro, se surgir o Real Madrid, Mourinho irá, penso eu, a correr para Madrid outra vez. Até porque Mourinho tem 63 anos. É normal que queira voltar ao topo e vai percebendo que a vida, como e toda as janelas a gente, não são muitas, corre. Agora, se não surgir, não me parece que a porta da seleção nacional se abra e com franqueza também não me parece que faça sentido nenhum Mourinho assumir que fica para a nova época do Benfica, iniciar a preparação dessa nova época, o que já terá feito, imagino eu. E depois sair em julho. E depois, quer dizer, quando a época está para começar, o treinador vai-se embora porque vagou a seleção nacional. Isto é que me parecia de todo absurdo, mas aí compete desde logo ao Benfica, e a quem manda no Benfica, a Rui Costa, ter a certeza absoluta de que isto nunca poderia acontecer. Depois, se está convencido que de facto é com o Mourinho que vai dar a volta, que vai construir de novo um plantel com ajustes, se tem dinheiro suficiente para os ajustes que Mourinho pretende, e até que ponto Mourinho está de facto de corpo e alma, e a ver no Benfica um clube capaz de lhe dar a glória e o sucesso que ele quer, que é legítimo, obviamente, até que ponto é que ele vê ali uma base para ganhar verdadeiramente no próximo ano, porque no próximo ano vamos ter um Porto fortalecido financeiramente, com mais capacidade, e se conseguiu fazer um bom plantel com muitas dificuldades financeiras, vamos admitir, com o mesmo treinador, os mesmos dirigentes, tem capacidade para fazer um plantel ainda mais forte e sobretudo tapar aquelas 2 ou 3 posições em que obviamente falta alguma qualidade, ponta de lança, defesa esquerda desde logo, e um Sporting que, mesmo neste contexto em que pode acabar uma época de uma forma algo traumática, há ali uma base, há ali uma sequência de anos que permitem ver hoje sempre o Sporting como um candidato indiscutível. Sim, aquilo que até à chegada da Mourinho nenhum de nós dizia com segurança. O Sporting era a equipa que no Natal acabava, não é? E isso acabou. E, portanto, para competir a grande nível no Benfica, Mourinho há de querer algumas condições. Falta saber se o Benfica tem capacidade de lhe dar. E nem estou a falar só dos jogadores que ele quer contratar. É jogadores que ele quer dispensar, como de resto já deu a entender algumas vezes que, por vontade dele, alguns nem voltavam a jogar. Ele disse isto. É evidente que andou logo toda a gente com uma lupa a ver quem eram os jogadores que, por vontade dele, não voltavam a vestir a camisola do Benfica. Mourinho tem sido muito errante nas declarações. Tem falado muito, às vezes coisas contraditórias. Há um jogador de quem gosta hoje muito, amanhã já não gosta nada, depois diz que gosta deste, depois não o põe, a seguir lança os miúdos, mas os miúdos quase todos foram lançados num jogo e depois não tem não tem tido sequência. Mais um jogo em que ele não tem ninguém no banco. Sim, sequer. Sim, mas agora tem mais soluções, os jogadores estão todos de volta e, portanto, o Benfica... Sim, mas ou a aposta é efetiva ou não. Ontem o que se demonstra mais uma vez é que o Benfica tem um plantel com mais soluções do que às vezes parece.
Claro que em algumas posições eu percebo, não tem os jogadores que podia ter, mas também não teve uma questão de opção. Quem decidiu prescindir de Coxo e Florentino para contratar Rios e Barrenechea foi o Benfica. Não foi obrigado, não houve uma oferta como houve para outros jogadores no passado que eram indiscutíveis e que tinha que se vender o jogador. Não, foi uma opção de trocar estes por aqueles. E portanto, agora a equação é essa, até que ponto o Benfica quer Mourinho e o que é que Mourinho tem como garantido que pode ter neste Benfica. É curioso. E a ida à Liga dos Campeões também pode ser importante para isso, não é? Sem dúvida. Para que frescura é que o plantel terá. Luís, diz-me só uma coisa, ainda há a possibilidade do Aston Villa ganhar a Liga Europa e o segundo entrar direto, é isso? Ajuda-me, que eu nunca sei a única hipótese. Única hipótese. Ou seja, dos 4 que estão em condições normais, acho que nem o Friburgo, nem o Braga, nem o Nottingham, obviamente. Portanto, sim, só o Aston Villa ganhando é que o segundo evita um agosto sobrecarregado. Ok, então Portugal tem que torcer pelo Aston Villa, não é? E não é uma grande improbabilidade. Sim, o Aston Villa ganhar é talvez a equipa mais forte favorito, nesta altura. Lamento, mas eu vou torcer pelo Braga, não é? Pois está, Braga. Desculpa. Até peço que se o Braga ganhar, vai direto à Champions. Não te estavas a lembrar disso. O Braga quê? Se o Braga ganhar a Liga Europa, vai à direto Champions. Vai à Champions. E a seguir há um treinador português em Nottingham. Portanto, nós temos 2 equipas para torcer primeiro. É verdade. O Unai Emery já tem muitas Eu Ligas vou guardar o meu torcer pelo Aston Villa mais lá para a tarde, quando gravar o canto do Sporting. Exatamente. Olha, vem aí clássico, já falámos aqui, já demos aqui alguns lamirés da Taça Portugal, a segunda mão da meia-final. É uma semana absolutamente estonteante para o Sporting. Vai a Londres, recebe o Benfica, vem agora aqui ao Norte para jogar com o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto eliminado da Liga Europa, o Futebol Clube do Porto que tem o campeonato, convenhamos, aqui à mão. Eu acho que, quer dizer, estou curioso para ver a gestão que Farioli vai fazer de mais um jogo a meio da semana. Imaginamos que pode haver aqui mais um troca 8, mete 8, não. Eu acho que não é? Aliás, eu quase que apostaria a dizer que Farioli vai meter o seu 11 tipo. O seu 11 ideal. E qual é? Boa questão, é que eu não consigo dizer-te com garantia qual é que é o 11 tipo de Farioli. Mas eu acho que ele aqui já não tem que fazer... Só tenho uma dúvida. Qual é a dúvida? Mais ou menos. No meio campo? Não, quem joga nos corredores ofensivos. Se o Farioli hoje tivesse que escolher o seu melhor 11, a minha dúvida da cabeça dele é quem é o extremo direito e quem é o extremo esquerdo. Se o PP joga de um lado ou do outro, para jogar o William ou jogar o Petrusevski. É a única dúvida que eu tenho. Acho que o extremo esquerdo seria o Petrusevski. Certo, se eu tivesse de apostar, diria PP à direita, Petrusevski à esquerda. Mas também admito que em alguns momentos ele tenha a tentação de pôr o William e poder jogar com o PP à esquerda. Tu não achas que ele com uma folha em branco não ia com o Fofaná no seu 11 tipo? Pois, é que eu olho para a questão dele. Era no seu 12 tipo. Pois, é isso, no 12 tipo e o Fofaná. Esse é que me parece o problema, porque me parece que problema, entre aspas. Problema bom, mas obviamente nenhum de nós, ainda por cima depois do jogo do Porto de ontem, vai dizer que o Fraúl e o Gabriel Veiga não são as primeiras opções naquela posição. Portanto, são 2 jogadores que têm sido absolutamente decisivos na época. Esta provavelmente será a época de Fraúl, quando nos lembrarmos, será o jogador mais marcante do campeonato, embora outros jogadores no Porto muito importantes, Bednarek, Diogo Costa, uma época extraordinária, mas Fraúl é um jogador símbolo. O Gabriel Veiga continua a ser um jogador que acrescentou muito ao Porto e que veio num crescendo. É claríssimo que foi um jogador que foi de menos a mais ao longo da época. E depois a âncora... Teve aquela fase da pré-temporada. Eu até não sei se a âncora entre Rosário e Varela é quem é que ele escolhia primeiro. Mas parece-me que no estatuto está a Varela à frente. E, portanto, a base do Porto será essa. Deixa-me só fazer aqui uma crítica, porque me parece que percebendo que quando se ganha no fim tem sempre razão, não é? Farioli, na minha opinião, e no jogo em Nottingham, me levou longe demais a rotação. Porque o jogo seguinte era com o Tondela no Dragão, e por muito importante que fosse, obviamente, ganhar o Tondela, o campeonato, na minha opinião, acabou ontem, já estava mais ou menos sentenciado, mas acabou ontem. Numa situação normal, o Porto terá de ganhar o Tondela. O Tondela não é o Famalicão, é que as pessoas pensam, mas com o Famalicão, não comparemos, né? O Famalicão é uma das melhores equipas do campeonato, o Tondela é uma das equipas mais fracas do campeonato, e portanto é disto que estamos a falar. E o Porto rodou demais, na minha opinião, em Nottingham. O Porto tem um horizonte de chegar a uma meia-final europeia, e a uma meia-final com potencial, obviamente, de chegar a uma final, com a história que tem e este horizonte tão próximo, eu gostava de ter visto um Porto a chegar ali com os melhores. E não vi. Entrar ali sem Gabri, sem Fraúl, sem a melhor defesa, que me parece que naquele caso era, obviamente, se calhar, colocar o Kivior até a lateral esquerdo,
para segurar e jogar a Benaré com o Tiago Silva. Claro que depois tudo isto é prejudicado pela expulsão, como dizíamos no início. Claro. Mas mesmo o Denis Goul tem sido o ponta de lança de referência, não dá gol, não tem relação com a baliza, mas do ponto de vista da ligação é um jogador que dá muito mais do que o Mofi. Ainda agora, o Mofi dá hoje, ainda agora o primeiro gol ontem. E portanto, eu estou convencido, até porque me parece claramente que Vítor Pereira, sim, por razões muito óbvias, desvalorizou a Liga Europa. Ele quer salvar o Nottingham da descida ao Championship. E ganhou ontem, não foi? E ontem ganhou 4-1 ao Burnley, mas claramente, quer no Dragão, quer no segundo jogo em Nottingham, não meteu a melhor equipa, porque quis proteger os jogadores, porque ele precisa mesmo muito de ganhar o jogo seguinte. O Porto, na minha opinião, podia ter arriscado um pouco mais com o Nottingham, provavelmente, mesmo com a ressalva da questão da expulsão, já disse 2 vezes, não vou estar sempre a falar do mesmo, mas mesmo, obviamente com a expulsão seria sempre difícil, mesmo com a melhor equipa, mas admitamos, numa situação normal o Porto tinha eliminado o Nottingham Forest, estava na meia-final e ia ser campeão na mesma. Ia na mesma ganhar ao Tondela. Para fechar, estou de acordo com o Luís em relação ao jogo com o Sporting. Acho que dificilmente Farioli não vai colocar a melhor equipa, que para ele é nesta altura o 11 ideal do Porto. Nós não sabemos exatamente, mas há de ser próximo do que tem escolhido mais vezes. Até depois faltam 4 jogos, não é? Para o fim do campeonato. E é semana a semana, tal como o Sporting. Sim, tem um último teste no Estrela da Amadora, mas já era um teste de nível médio-baixo, porque apesar de tudo, o Porto empatando um jogo ainda era campeão, mesmo antes da derrota do Sporting de ontem. Agora não acredito que não ganhe no Estrela. A outra saída é o Desportivo das Aves, ou o AVS, depois são jogos em casa, Santa Clara, Alverca. Não estamos a falar de equipas hoje, numa situação normal, capazes de parar o Porto em casa, e mesmo fora estas, não me parece. Muito bem, por falar em Famalicão ontem empatou com o Braga. Já demos um toque no início do jogo do Braga e foi realmente uma eliminatória estonteante. O Carlos já fez referência, Luís, tu estiveste na primeira mão, mas esta segunda mão foi absolutamente icónica, porque de repente tu estás a perder 3-0, o golo é anulado e parece que a partir daquele momento, não sei se o Betis se iludiu com a ideia de que aquilo era tão fácil que mais cedo ou mais tarde iam marcar, ou se realmente as coisas começaram a sair bem ao Braga e de repente é uma avalanche e de repente os jogadores do Betis já não sabem o que é que vão fazer, mas de repente vemos o Braga era um estádio impressionante, com 60 mil adeptos do Betis e virar uma eliminatória que estava completamente perdida, não é? Impressionante. Sim, eu já tinha falado também no tema do dia. Eu diria que aqui a grande questão do jogo é, num momento de confiança absoluta, quase traduzida em relaxamento por parte do Betis, de que está feito, o Braga consegue marcar, eu creio que no primeiro remate que faz, e relança a eliminatória de uma maneira que eu acho que ninguém acreditaria em lado nenhum. E eu com isto não quero desvalorizar de todo o que o Braga fez, pelo contrário, o Braga faz isto sem, se calhar, o seu maior motor de todos, sem Zalazar. O Braga faz isto no meio de constantes problemas defensivos, outra vez. Já sabemos que não é uma defesa propriamente segura, coesa, sólida, e além da lesão de Barisic, houve a lesão de Niakate há uma semana. Aqui o RMB lesiona-se aos 20 minutos, e portanto o Braga tinha tudo aqui para ir por água abaixo e consegue, com uma boa dose de felicidade e muito mérito dos seus jogadores, muito mérito de Carlos Vicens, consegue uma página espetacular da sua história. Enfim, naquela segunda parte, a partir de 2-2 quase tudo sai bem, não é? O Betis vai abaixo, o Betis, eu diria que chega ali a meio da primeira parte e já está a pensar, ok, vamos gerir a pensar no próximo jogo. De repente a eliminatória aqui completamente igualada, o Braga a fazer golos quando lá vai, o Betis sem capacidade de reagir, jogadores já meios desligados. A discutirem uns com os outros, a certa altura. Sim, sobretudo... Começam a não perceber o que é que nos está a acontecer. O Ade e o Anthony, estava tudo a correr tão bem, não é? Exatamente. E de repente, portanto, foi uma noite épica, incrível. Uma epopeia mas eu acho que temos que valorizar. Para já, eu não gostei muito da abordagem do Braga, achei aquele meio campo uma criatividade excessiva do Vicens naquele jogo, lançar o Tiknash com o Grealish e com o Gorbi ao mesmo tempo. Pareceu uma equipa muito amarrada para parar só o adversário e tentar ali prolongar a esperança. Mas o que eu gostava de sublinhar é, apesar de tudo, a qualidade individual. Isto conta sempre no futebol. E a qualidade, por exemplo, do Paulo Vítor. O primeiro golo do Sporting de Braga
é um golo em que há um choque entre dois jogadores do Betis. Aquilo também correu tudo mal ao Betis. Temos que ser justos, não é? Depois é um penalti, depois é uma bola parada, livre, com mérito do indiscutível do Sporting de Braga, uma segunda parte de crença. A partir de determinado momento já era impossível aquele Braga não ganhar, não é? Mas o primeiro golo a bola cai no pau Vítor e ele não falha. E muitas vezes ter este perfil de jogador, ou seja, gasta-se mais uns milhões, é verdade, ele custou algum, mas é diferente ter aquele e ter outros, se calhar, que outras equipas têm. O Fran Navarro, que ainda ontem marcou um golo, mas que não é um jogador que finalize com a mesma qualidade. E de facto, parece-me que isso, ter um Grealish no meio campo, acrescenta muito a este Sporting de Braga. O Grealish é, quando o Moutinho, obviamente, já não pode estar em todos os jogos, teres um outro jogador que não treme, que não vacila, que reivindica a bola, que dá critério, isto acrescenta. E, portanto, o que há ali, o que eu valorizo também, acho que isto é um prémio para a ambição do Sporting de Braga, a ambição do presidente do Braga, António Salvador, que todos sabemos que quer sempre ganhar, e vai-lhe a verdade também, é justo dizer, fez uma aprendizagem. O António Salvador, que nós conhecemos há uns anos, já tinha despedido Carlos Vicens seguramente este ano, como fez com outros treinadores injustamente. Desta vez teve pelo menos a paciência de dar algum tempo ao treinador espanhol. É claro que o Braga, já falamos aqui noutras oportunidades, não é uma equipa perfeita, não tem muitos jogadores explosivos. Quando não está mais perto da área contrária a poder jogar, tem mais dificuldade em chegar, mas é indiscutivelmente uma equipa interessante, que dá gozo ver e que conseguiu escrever uma página extraordinária. Agora que tenha muito cuidado, porque o Friburgo é muito melhor equipa do que nós imaginamos. O Friburgo é uma excelente equipa de futebol. Segunda meia-final europeia, não é, do Braga? É. Segunda. Depois vamos ver se vão fazer a segunda final também. Para terminarmos aqui o... Podes dizer que o Braga nunca perdeu uma meia-final europeia, não é? Exatamente. Também só teve uma. E foi contra o Benfica. Curiosamente. Pois foi. É a primeira meia-final contra um clube estrangeiro. Portanto, é território virgem. Domingos contra Jorge Jesus, exatamente. É verdade. Só para terminarmos aqui o panorama nacional. Renato, fizemos aí pergunta, não é? Já devia ter chamado há bocadinho, não é? Quando falámos do Benfica. A pergunta não, mas a frase, boa ideia. Foi um desafio diferente. Tiveste boa ideia. Como é que foi? Basicamente era para que as pessoas que nos assistem completassem a frase com José Mourinho desde o início da época. O Benfica tinha, e depois dizerem aquilo que achavam. E então? Tivemos aqui... Na mesma. Tivemos aqui muitas opiniões nesse sentido, exato. Na mesma ou pior, não foi? Exato. Eu escolhi 5, vou deixar a do Mr. Gouveia para o fim, porque ele lança uma pergunta para vocês, parece-me interessante. O Diogo Silva diz: penso que não seria muito diferente, visto que os últimos anos de Mourinho têm sido sempre pouco positivos, mesmo iniciando um projeto desde o início da temporada. Depois o João Pedro Caetano diz: tinha ficado como está, à deriva, o problema é estrutural. Pedro Pedrosa: com José Mourinho desde o início da época tinha sido exatamente a mesma coisa. O problema não são os jogos grandes. O João Vicente diz: possivelmente tinha mais 2 pontos do que tem, não dependia do empate ou derrota para estar em segundo lugar quando tiver o mesmo número de jogos do Sporting. Okay. E depois, para terminar, aqui o Mr. Gouveia diz: tinha potencialmente o segundo lugar à frente do Sporting e um início europeu mais vitorioso, evitando aquele play-off em Madrid, mas ainda assim tiveram um mercado de inverno fraco, perderam em todas as taças e vê-se um plantel sem ambições. A questão para vocês fica para o ano? Para este ano já não é de certeza, portanto... Fica para o ano Mourinho ou fica para o ano o sucesso? Pois. Fica no ar. Sim, para o ano este ano já não dá, portanto... Mas é engraçado porque eu sinto muito isto, não sei se é a bolha das redes sociais, é muitos adeptos que não estão entusiasmados com a ideia de Mourinho começar uma época no Benfica. Eu inverto. Invertes? Inverto. Eu diria que há uma maior uma maior compreensão pelo facto de ser Mourinho, porque senão nesta altura quem estivesse neste papel, que é um papel muito ingrato, o papel de Mourinho, que como já falámos aqui, é pegar num plantel que não está feito por ele, já não poder ir ao mercado e ter que atacar a época desta maneira. Contigo, que eu acho é que não há grande expectativa de, ok, para o ano é o Mourinho a começar a época e vai ele montar o plantel. Eu sinto isso, sinto que não há assim, não sei, que o mesmo, não há grande excitação. Se o Mourinho chegasse agora... Mas eu acho que eu concordo um bocado com o que ali é dito. O problema do Benfica não tem a ver com o Mourinho. O problema do Benfica é estrutural, pelo menos a sensação que passa para fora. Sim. É muito essa. E eu acho que esta temporada o Benfica falha em toda a linha, ou neste caso acho que o Rui Costa falha em toda a linha. A jogada de Mourinho é uma jogada que eu acho que lhe dá as eleições, mas não é uma jogada... do ponto de vista de gestão desportiva bem conseguida, porque Rui Costa ou não diz nada no final do jogo em Braga, em que ele garante a continuidade de Bruno Lage antes da final do Jamor, e aí vai ter que ir com isso até ao fim, ou então não pode à primeira deixar cair. Claro que estava mais do que visto que Bruno Lage não apresentava um futebol que encantasse os adeptos, mas se a época é toda planeada com Bruno Lage,
faz o Mundial de Clubes, consegue o apuramento para a Champions e ganhar a Supertaça, entra bem no campeonato, depois há um mau resultado, não, há dois maus resultados, é verdade, mas eu acho que o Rui Costa ali percebeu que tem que fazer alguma coisa. Se eu não virar para o treinador, vai-se virar contra mim. E por isso ele salvou a pele com José Mourinho. Agora, para a próxima época, eu acho que tem muito que se lhe diga. Eu deixava 3 notas sintéticas, até porque algumas coisas já tocamos. Uma é, a resposta à pergunta é evidente que o que é que teria sido diferente? Potencialmente a equipa estaria melhor porque tinha um treinador que teria participado da escolha do plantel e pelo menos não havia argumento para dizer eu não escolhi, não são os meus, não tem as características, não tem aquelas. Portanto, potencialmente uma equipa, um plantel que é escolhido pelo treinador tem condições para dar maior rendimento e Mourinho é um treinador experiente, acredito que não deixaria de tirar algum rendimento. É evidente que temos aqui, também foi citado ali, a questão do mercado de inverno não remete para uma grande confiança na melhoria do plantel. Quando se contrata um jogador como Sidney Cabral, há ali alguma coisa que falhou. Não é? Como já tinha falhado noutras opções de início da época. Por outro lado, parece-me que do ponto de vista do jogar, Mourinho não é um contraste assim tão grande com Bruno Lage. As pessoas são muito diferentes, mas são dois treinadores estrategas, em que claramente se preocupam muito com a análise do adversário, em que apostam nos jogos grandes, e não esqueçam, Bruno Lage teve grandes resultados em jogos grandes também, Atlético de Madrid, o Barcelona até perde, mas faz um grande jogo, jogos com o Porto ano passado, portanto, o Lage não era um treinador que falhasse também nos grandes jogos, pelo contrário, mas nunca teve um jogar, embora me pareça que teve momentos em que jogava melhor do que jogou o Benfica este ano, mas portanto não são assim treinadores tão diferentes, ou seja, do ponto de vista da qualidade de jogo não sei se teria sido muito diferente, do ponto de vista da coerência do plantel com aquilo que o treinador pretende, não tenho dúvida que podia ser melhor. Quanto ao futuro, a interrogação que eu deixo é esta: vocês já notaram em Mourinho uma vontade extraordinária de ficar no Benfica e em Rui Costa uma vontade extraordinária de ficar com o Mourinho? É que nós podemos dizer, Rui Costa neste momento é um gato escaldado, não é? Apostou em Schmidt e fez questão de o manter quando tudo tinha acabado mal numa época, correu mal a seguir. Apostou em Lage quando tudo acabou mal, correu mal a seguir. Ou seja, tentou 2 vezes o fenómeno Luís Filipe Vieira / Jorge Jesus, não é? Que é quando perdeu tudo, mas estamos no caminho certo, vamos apostar no mesmo e depois corre bem. Rui Costa já tentou isto 2 vezes e a aposta saiu errada. E portanto ele olha para o futuro, eu não consigo imaginar outra coisa, que ele não pense, se eu faço isto outra vez, não há desculpa. Quer dizer, eu não posso apostar 3ª vez num treinador e chegar à 7ª ou 8ª jornada e dizer isto está a correr tudo mal outra vez, mexemos no plantel. É que o Benfica gastou, salvo erro, pelo menos em contratações, à volta de 130 milhões. Foi a época em que o Benfica mais investiu, não faz sentido nenhum estarmos aqui, como estamos recorrentemente a discutir, a equipa rendeu pouco, o plantel é desequilibrado. Este era o ano em que não havia hipótese do plantel ter menos qualidade, e tem, não é? Se vocês imaginarem soluções como Di Maria, como Amdouni, jogadores que estavam aí na época passada, o Cox, o Artur Koglu, enfim, o plantel do ano passado era mais rico desse ponto de vista e claramente gastou-se uma fortuna e a equipa não rendeu mais, pelo contrário, na minha opinião, rendeu menos globalmente do que tinha rendido na época passada. E, portanto, Rui Costa é claramente alguém que olha para o futuro cheio de dúvidas e isso passa hoje. O normal hoje era termos o presidente e o treinador, sendo Rui Costa e Mourinho, pessoas que se conhecem o trajeto uma da outra, dizendo aconteça o que acontecer, estamos juntos, sabemos para onde vamos, sabemos com quem é que vamos e para o ano. E o Mourinho diria qualquer coisa, este ano não sei, mas para o ano vou ser campeão. Por exemplo, não disse. Morro na mesa. Vamos ver se diz na última jornada. Olhem, muito rapidamente, vamos até a Inglaterra, já tocámos aqui na Premier League, Nottingham e não sei o quê, mas lá em cima a coisa mudou de figura, porque aquilo que parecia ser um título mais ou menos controlado pelo Arsenal, neste momento é o City, que basicamente depende só de si, não é? Para ser campeão. Eu sei que aquele critério da diferença de golos é sempre um bocadinho difícil de prever, mas olhando para as duas equipas, o City até tem argumentos ofensivos diferentes. Mas o que é que aconteceu a este Arsenal, que elimina o Sporting e de repente está no meio dessa eliminatória que o Sporting consegue perder 2 jogos e agora isto começa a ser, eu acho que já é psicológico para os adeptos do Arsenal, aquilo já é. Tu tornaste vencedor, não é uma coisa fácil. Não é fácil. O Arsenal está cada vez mais perto, acho que é a sensação que fica, mas para chegar ao momento da verdade, tivemos isso com o Liverpool há algumas épocas, não consecutivas, mas escorregar do Steven Gerrard, por exemplo, mas acho que aqui a coisa vira um bocadinho. Não parece que seja por causa deste jogo, acho que é um Arsenal que está em quebra. Eu acho que tem jogado cada vez pior. Eu não consigo dizer isto de outra maneira. Eu acho que este Arsenal, desde o início da época, joga cada vez pior.
E logo no início não era uma equipa que encantava. E a equipa, mas apesar de tudo, quando tinha jogadores, imagina, e eram a base da equipa no início, Odegaard, Trossard e Bukayo Saka, estes 3 jogadores garantiam, desde logo por si, uma versatilidade, uma variedade de jogo, que, juntando ao ponto de equilíbrio que o Zubimendi representa, com o Declan Rice ao lado, tinhas ali uma base de uma equipa muito forte. É claro que depois podemos aqui, não vamos ter tempo hoje para discutir o fator Gyökeres, verdadeiramente não caiu ali como jogador certo para aquela equipa, hoje parece uma evidência, ao ponto de haver quem diga em Inglaterra, se não tivessem contratado o Gyökeres já eram campeões, não é? O que parece quase um sacrilégio, conhecendo nós o rendimento e que mais, é possível o facto de tirar do Gyökeres é o melhor marcador da equipa e entra aos 84 minutos no jogo do título, não é? Claro, porque realmente está a equipa não tem conseguido ligar tanto, e mesmo o eliminatório com o Sporting mostrou uma equipa muito estereotipada, muito amarrada. O Eberechies é sempre no corredor central, o Martinelli sempre no corredor esquerdo, neste caso o Madueke é sempre no corredor direito, uma equipa muito repetitiva, e depois aquela coisa inaudita. Eu acho que ele está a guardar de Guardiola o pior de Guardiola, que é, por exemplo, a coisa dos 4 centrais na defesa. Quer dizer, o Mosquera, então, parece-me é que o Hincapié ainda é um jogador que disfarça. É um central de origem, mas é um jogador mais rápido, mais versátil, pé esquerdo. Sim, mesmo muitas vezes a lateral no mesmo assim, aquela ideia de ter jogadores para a bola parada também, em grande medida, também jogam centrais a laterais, porque depois é uma equipa que está à espera, parece handball, parece que está à espera ali do momento da bola parada, e eu não entendo, porque verdadeiramente, por muito bem que trabalhem em bola parada, esta ideia, a bola parada no futebol, cada vez mais decidem, bem, decidem alguma coisa, mas se calhar não vão decidir o campeonato, que era o que mais interessava, portanto convinha mais trabalhar melhor a bola corrida. Sim, em percentagem de aproveitamento de um canto nunca vai ser eles estão marcado muitos, de facto, o Arsenal marca como ninguém, mas pode não ser suficiente. E do outro lado eu acho que temos que valorizar um genial jogador português chamado Bernardo Silva e o regresso de um monstro chamado Rodri. Rodri é o jogador que, quando volta, faz outra vez do City uma equipa grande. Depois há afirmações de outros jogadores, eu continuo a não gostar muito daquele ataque, acho que aquilo não é guardiolista nem coisa que se pareça. Alan Doku e Semenyo não é guardiolismo nenhum, mas depois emerge também o Cherki, que é um talento incrível, e portanto eu acho que este trio, a âncora Rodri, aquela alma inteligente de Bernardo, e depois a capacidade, o toque de Midas, o toque de gênio do Ryan Cherki, eu acho que acabam por colocar pelo menos o City lá no seu lugar natural. É engraçado ver a diferença. Portanto, Guardiola vai terminar, não é? Vamos ver, ele fala da pausa, mas se calhar até o final da carreira dele, não sabemos, vamos ver. Mas a diferença de... Não, isso não acredito. Pois, também não acredito, mas pronto. Só para quando ultrapassar o Ferguson. Vai fazer aqui pelo menos um anito. Mas quem vê este City, e por exemplo, quem se lembra do início da carreira dele no Barcelona, e mesmo dos anos seguintes com o Bayern Munique, é uma diferença incrível. Sim, mas Cherki e Bernardo são jogadores Mas são os que estão a fazer a diferença. Não são, não é? Não, o ataque aliás, não é. O Haaland é o oposto a sempre o que o Faz lembrar um bocadinho o Ibrahimovic, que não casou nada naquele Barcelona, não é? Mas pronto. Sim, mas não vamos blasfemar, não é? Isso é uma blasfémia. Ibrahimovic e Haaland são eu sei, obviamente. Quem sendo dois mais? Ibra tinha muito mais talento. Mas eu acho o Haaland um extraordinário jogador. Não, agora, sem dúvida nenhuma. O Ibra é diferente. Olha, deixa-me só dizer, final do calendário, só para o campeonato, e o Arsenal tem aqui pelo meio Atlético de Madrid. Certo. Pode ser também relevante, sendo que o City tem taça de Inglaterra, mas é com o Sunderland da segunda liga. O Sunderland está na primeira, atenção. Então qual é o clube? Com quem é que eles estão a jogar? O City? Southampton, eventualmente. Southampton, talvez seja isso. Eu tenho aqui. Creio que É o Southampton, tens toda a razão, desculpa. Então, o City tem 2 jogos fora já, Burnley e Everton, depois tem Brentford, Bournemouth, tem um jogo, o tal jogo entrado com o Crystal Palace, e depois tem Aston Villa na última jornada. O Arsenal, que não tem nenhum jogo em traço, tem Newcastle e Fulham em casa agora, depois vai ao West Ham, recebe o Burnley e vai ao Crystal Palace. Há aqui algumas repetições de equipas, mas não há aqui já mais clássicos, digamos assim, mas há um jogo, por exemplo, com o Aston Villa para o City, que pode ser importante para o Aston Villa na qualificação de Liga dos Campeões ou não, ainda que agora com os 5 lugares da Premier League poderá não ser nada fechado, mas relevante. City favorito nesta altura. Não é? Completamente. Nada fechado, mas City favorito. Sim, e nem tem tanto a ver com o calendário, tem a ver com aqui a mudança de chip. Este jogo muda efetivamente as coisas, e uma coisa era mudar a favor de uma equipa que não está habituada a ser campeão, ou seja, se fosse ao contrário. Agora, o City já tem o traquejo todo, o Guardiola sabe como ninguém, tem muitos jogadores já muito calejados, tem um fator já quase de libertação, este assumir que o Bernardo Silva sai. Já... E era bonito o Bernardo Silva despedir-se com um título. O Guardiola quase que chorava. É o Penta?
Dele próprio, não sei. De Guardiola será o sétimo. Não é nada ao penta. De Guardiola será o sétimo. O Liverpool é que foi campeão ano passado. De Guardiola será o é. sétimo. De repente... Não, Guardiola é o sétimo não título. consecutivo. Eu estava a dizer, o que estava a dizer para o Bernardo Silva se era o quinto título. Pois é, Não, será mais. Creio que É mais. Sim, ele está há 9 anos, tem os 7 títulos de Guardiola. E onde é que achas que ele vai? 7, se calhar este, claro. Tem 6. Onde é que o Bernardo vai para o Barcelona? Não sei. É Barcelona? Eu diria que sim. Acho que está na cara, não é? O Deca adora o Bernardo. Eu acho que é difícil. Entra perfeitamente naquela lógica. Não sei depois se joga tantas vezes, porque são muitos, não é? Agora o Barça pode vender algum dos jogadores daqueles. E provavelmente terá de vender. Alguém. Sim, ele tem Casado, De Jong, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermin, Bernardo é mais um, não é? Ali neste grupo, sem pensar nos extremos e nos avançados. Eu prefiro um Bernardo que vá para um Barcelona, mesmo que não jogue todos os jogos, do que, como eu já ouvi, Juventus. Não casa nada. Eu já ouvi, mas não sei, agora também há muita especulação. Não sei qual é que é a inclinação. Parece que é evidente, se ele puder escolher é Barcelona. Pois, eu acho e que... pode. Eu é que não posso. Tu podes escolher por quem torces. Eu não passei a grande cartão, mas houve durante o verão todo passado, o grande rumor, para além do Barcelona, era o Galatasaray, que estavam loucos pelo Bernardo, mas vamos assumir que será Barcelona. O Bernardo, que vai estar no Campeonato do Mundo. Faltam menos de 2 meses para o Mundial. Nós aqui já estamos alinhavados, estamos preparados, já temos as bancadas. Falta só resolver ali uma questão das televisões que ainda não está totalmente resolvida, mas vamos ter certamente os nossos ecrãs gigantes para ver o Mundial. Já temos a máquina de finos também a funcionar, que eu sei que eu já vi gente. Temos, que eu já vi gente a atacar. Sérgio Oliveira. Ora bem, eu não vou estar no Mundial, aliás, nós não vamos estar no Mundial, vamos estar aqui, vamos ter episódios sempre a seguir aos jogos da seleção portuguesa e outros episódios pontuais sobre o Mundial, mas vocês podem lá ir porque à boleia da Hyundai, a Hyundai está aí com uma campanha muito interessante a nível de relatos, podem ver tudo aí no QR Code ou na descrição do episódio, e portanto estamos aí prontos para o Mundial e começar aqui também já a lançar esse Mundial, e portanto, Luís, hoje acho que era interessante começarmos a olhar para 3 jogadores que estamos atentos, não é os Ronaldos desta vida, teremos tempo para falar sobre isso, mas 3 jogadores que estão aí que podem afirmar-se aqui neste Mundial. Sim, é aqui um afirmar meio... É difícil atirar assim tiros no escuro, portanto eu fui com alguma segurança para os meus 3 e mandei-os ao Carlos, que era para também nós não chocarmos, mas o meu primeiro não é de todo alguém que se possa estranhar. Portanto, eu vou falar do Pulisic. A minha ideia inicial é, ok, eu vou escolher só jogadores que não foram às competições europeias este ano e por isso estarão aqui um bocadinho mais fresquinhos. O Pulisic não foi, portanto, o Milan é um dos grandes ausentes destas competições europeias. É uma época do Milan algo irregular, forte com os fortes, fraco com os fracos, o que normalmente não é assim, mas é um Milan que deixou muitos pontos que não estavam no cardápio, em jogos que não podia deixar. O Pulisic volta a fazer uma boa época, a terceira época no Milan, mas acima de tudo não leva muito do que ele tem feito no Milan, leva acima de tudo a esperança de uma nação. O Pulisic é o líder dos Estados Unidos, os Estados Unidos recebem esta competição, tem um grupo, diria, relativamente acessível, e eu estou muito curioso para perceber como é que a equipa se vai comportar. É alguém... Enfim, estes Estados Unidos estão há mais de 4 anos a preparar-se, mesmo em termos de equipa, para este momento. E por isso eu, quando olho para o Mundial, vou tirar de lado todas as outras questões políticas e etc, mas focando no futebol, eu estou muito curioso para ver o que é que os Estados Unidos vão fazer. E aí vou colocar Pulisic como um jogador que eu acho que de facto pode ser uma das estrelas desta competição, pode-se evidenciar, até porque o caminho depois dos Estados Unidos numa fase inicial poderá significar um ir longe. Depois vou recuperar um jogador que falei aqui há 1 ou 2 semanas, que voltou a ser decisivo no Leipzig, o Yan Diomandé, também num Leipzig que este ano não jogou as competições europeias, e este miúdo, semana após semana, muita atenção a este talento. É um craque
a nível mundial que vai explodir. A Costa do Marfim também tem um grupo mais ou menos acessível. Engraçado, todos os grupos são mais ou menos. Basta ser um bocadinho também é verdade. É, assim, é mais difícil tu dizeres tem um grupo complicado num Mundial com 48 equipas. Mas a Costa do Marfim tem, de facto, um cenário que pode ser atrativo. Eu acho que o Diomandé, se apresentar o nível, e isso normalmente não é fácil de transportar, vindo do Leipzig para um contexto mundial, um contexto da Costa do Marfim, pode de facto ser outro jogador que enche as medidas e que vai se calhar fazer apaixonar os mais desatentos, não mais desatentos, lá está o facto do Leipzig não ter Champions ou Liga Europa, faz com que ele passe um bocadinho ao lado. Eu diria que, a não ser que haja aqui uma transferência fora do normal, essa será a novela do verão, porque há muitos clubes, já no verão passado, no mercado de janeiro se falou muito dele. Sim. E fala-se muito do Liverpool, fala-se muitas equipas interessadas nele. E depois, aponto também o Bilal El Khanous. Eu não sei se o Stuttgart tem compra obrigatória ou não. Ele está emprestado pelo Leicester, que desceu. Ele já o ano passado mostrou bom nível no Leicester, mas o Leicester desceu e ele foi emprestado ao Stuttgart. Isto não é um caso virgem. O Stuttgart faz muitas vezes isto, vai buscar jogadores por empréstimo com cláusulas baixas, depois compra os 5 milhões. Estou-me a lembrar do Loveling, por exemplo, que é agora um jogador de seleção, e fez isso com o Union Berlin. E o El Khanous vai para o Stuttgart este ano, consegue uma excelente temporada, numa equipa muito dinâmica, com muita tração à frente, e vai jogar por Marrocos, em que a minha tentação inicial era falar do Brahim Dias, mas eu acho que aquele penalti desperdiçado na CAN fez-lhe ali alguma moça. É um jogador, é um talento brutal em Marrocos, mas eu vou chamar a atenção para este El Khanous, que acho que poderá perfeitamente encher as medidas. Adivinha? Num grupo que me parece acessível. Tem a Escócia, que eu acho que vai discutir o apuramento com a Escócia, se bem que o Brasil não está na sua melhor fase, portanto pode ser Marrocos outra vez a ir longe no Mundial. Mas se o Brasil fosse eliminado na fase de grupos era inacreditável. Não, isso não acredito. Sim, mas não dou como mudado adquirido que o Brasil vai ganhar o grupo a passear. Carlos, tens aí 3 nomes para nós? Eu até disse ao Luís, trazia 3 mais óbvios, que as pessoas conhecem, e 3 porventura menos conhecidos. Os mais óbvios, há um jogador que eu acho que toda a gente conhece, mas que pode ser um mundial dele e ninguém está a contar, que é o Désiré Doué. Eu acho que o Doué é um jogador incrível e, portanto, acho que vale a pena dar atenção. Não será fácil ser titular de uma França, né? Que tem Olisa, que tem Mbappé e Dembélé desde logo, mas o miúdo tem uma qualidade incrível. Descontados esses que são os óbvios, poder falar do Arda Güler, do Yildiz, enfim, acho que são jogadores, toda a gente conhece e são de topo. Diria 3 nomes. O Bergvall, o médio sueco do Tottenham, na época não está a correr bem, mas ele é um jogador incrível, com um potencial muito forte. O Ibrahim Maza, que é o miúdo do Bayer Leverkusen e da seleção da Argélia, que é muito bom jogador. Ele nasceu na Alemanha, jogou nas seleções jovens da Alemanha, está a jogar na Argélia. Vai ser o craque da Argélia, um médio ofensivo de enorme qualidade e, portanto, parece-me que é um jogador interessante. E o Nico Paz, quero ver se vai haver lugar para ele. Ele tem feito uma época assombrosa no Como. Ele e o Mastantuono podem ser as coisas que acrescentam à seleção da Argentina e, portanto, eu gostava que o Nico Paz pudesse jogar. Não sei se é fácil conjugar, por exemplo, Messi com um jogador de perfil Nico Paz, mas isso é um problema para o Scaloni, não é meu. Se quiserem 3 nomes assim menos conhecidos, portanto, que eu acho que vale a pena prestar alguma atenção. Vai jogar também contra o Braga pelo Friburgo e, portanto, vale a pena dar atenção desde já, que é o Manzambi. Ioan Manzambi. Manzambi é um médio de todo o terreno, um jogador com um potencial incrível. Ele tem ainda 20 anos apenas e, portanto, médio da seleção da Suíça. Um jogador, se quisermos, quando imaginamos o que seria a carreira de Renato Sanches quando ele apareceu, seria um bocadinho este perfil de jogador. Um jogador, um rolo compressor do ponto de vista físico, capaz de reganhar a bola, que transportar, mas este com uma qualidade suplementar ao nível da definição, perto da área contrária, portanto é mesmo um jogador, acredito, para voos mais altos. Depois há um defesa esquerda interessante, que se calhar o mundo do futebol ainda não reparou muito nele, no Feyenoord. Ele chama-se Jordan Boss e é da seleção da Austrália. Tem uma luva no pé esquerdo, portanto é um cruzador extraordinário, mas é um jogador que também vai bem por corredor, por zonas interiores, além do que faz do trabalho no corredor, e portanto vale a pena também dar atenção ao Boss, BOS, que vai ser um jogador, no 0-0 encontra-se estes nomes todos, não é difícil. E depois, porque a gente nunca fala de guarda-redes, há um japonês que é o Suzuki, que joga no Parma,
já há alguns anos. Tem feito ótimas exibições, claro, dirão alguns, de vez em quando também dá o seu frango, claro. Quem é o guarda-redes? Neuer habituou-nos de vez em quando. Verdade. Há quase uma regra na carreira de Neuer, né? De X em X lá veio a frangalhada e o Neuer é o maior dos últimos anos a seguir ao Buffon. E ao Courtois, eu acho que o Courtois não é sempre valorizado. O Courtois é um guarda-redes incrível. Mas voltando ao Suzuki, vale a pena, uma presença na baliza incrível, um jogador com muita potência, também na abordagem dos lances, uma elasticidade grande para um homem que tem 1,90 m, e portanto são 3 jogadores que eu acho, o Manzambi, o Bozzi e o Suzuki, que vale a pena ir prestando já atenção, porque são daqueles, ainda por cima, que me parece, este foi o meu exercício, que explicando o método, que podem jogar regularmente nas suas seleções, porque depois há muitos jogadores com grande potencial, eu falei por exemplo do Nico Paz, mas que eu não sei se depois a seleção vai dar-lhes esse espaço. O Nico Paz será o outro das novelas do verão. Seguramente. Vai haver muito. Aliás, já tinha havido antes e haverá certamente. Teoricamente agora. O Real Madrid, sim. Teoricamente o Real Madrid tem essa opção. Recompra, portanto. Nota-se muito que o Igor assinar. está ansioso pelo mercado. Não tão ansioso pelo Mundial. Portanto, estás mais ansioso pelo mercado? Mundial. Não, Mundial. Pelo este Mundial? ano pelo Mundial. Okay. Porque acho que temos aqui uma oportunidade de fazer qualquer coisa. Nós, Portugal. E portanto, vejam aí o QR Code, percebam as regras aí do passatempo da Hyundai, podem test drive e relato, depois está aí explicado no QR Code ou na descrição do episódio. E portanto, abrimos agora já aqui, começamos a abrir o nosso espaço para o Mundial também. Teremos então, como eu disse, episódios, até teremos um episódio com o Carlos de lançamento para o Mundial. Não sei se já Vamos lá ver, eu estou a ver se não vê-se o Carlos. Não, deixa lá ver como é que está a minha vida, que a minha agenda este ano vai ser um caos, mas pronto. Sim, mas a agenda é sempre um caos. Claro. Mas com o Mundial agrava. Mas atenção, acho que a FIFA não começa o Mundial se tu não Sem vieres fazer tu o vieres eles estão a pensar a adiar. Sim. Se tu não conseguires, portanto, vê lá isso. O que estamos aqui a perceber é que a RTP vai ter aí uma grande coisa no Mundial. Não é? A RTP, por regra, tem. Sempre. E permite-me fazer com alguma regularidade isto que eu gosto, que é estar a comentar futebol, e portanto isso acontecerá também. Muito bem. Estaremos cá para ver. E nós depois estaremos também por cá. Ora bem, mais algum assunto que queiram debater? Mais alguma coisa? Eu queria dizer tanta coisa. Então diz, homem. Já passou. Carlos, mais alguma coisa? Não, por nós acho que estamos por hoje está orientados. resolvido. Vamos lá ver então como é que corre esse clássico e o resto do campeonato e depois a preparação para o Mundial e o mercado, tudo aí a bombar. Bem, vamos embora. Carlos, sempre um gosto. Deixa-me só dar esta nota. Para a semana e mais ou menos até final da temporada já não estarei aqui. Estará aqui o nosso Renato, que normalmente vocês ouvem-no em off e agora vão vê-lo em on. Renato, blazer? É obrigatório? Não é obrigatório, mas é aconselhável. O nosso Deus grego. O nosso Deus grego, exatamente. Ou o Rudi Voller. O que é que achas? Rudi Voller? Tem qualquer coisa do Rudi fala dos bons tempos. Tem, sim, senhor. Ainda não o viste a jogar, cuidado. É verdade. E portanto ele estará aqui. Eu depois regressarei para o Mundial. Meus amigos, sempre um gosto estar aqui com vocês. Mais uma época. Felicidades. Para mim a época acabou agora. Na tua etapa. Na minha etapa, exatamente. E pronto. E já sabem. Um abraço a todos. Um abraço. E todos os ataques rápidos têm um fim.